Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia. Que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelos beijos teus. Minha gente, boa noite. Estamos começando mais uma live com o professor Arroio e hoje com Enio Carvalho, que vai nos falar tudo sobre PNL no cotidiano. Querida Maria Pirria, seja muito bem-vinda. O Enio já está aqui, já vou botar ele na sala. A professora Luzi também já chegou. E essa linda canção que foi produzida, foi feita, digamos assim, pelo português Adelino Moreira, que a maioria dos brasileiros sequer sabe que o autor desta canção era português. Adelino Moreira, que também fez aquela música do Boêmio, com famosa, com Nelson Gonçalves. Boemia, aqui me tens de regresso. Ô Antônio, seja muito bem-vindo, meu caro. Vamos aqui chamar para a nossa sala o professor Enio Carvalho, que ele não é professor, ele é instrutor. Vamos para lá, eu já te mandei o convite, aceita e venha, e vamos lá. E quem já está aqui na sala, começa a clicar aí no coraçãozinho, que é para esses coraçãozinhos subirem e que nós possamos ter um monte de gente aqui. Meu caro, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, seja muitíssimo bem-vindo, fique à vontade, que hoje nós temos aqui um papo muito legal, que é a PNL. Para quem não sabe, a programação neurolinguística, ele já vai explicar o que é. Haja vista ter feito cursos nos Estados Unidos, e ele vai nos dizer a importância da PNL no cotidiano. Olha que legal. Porque se nós estivermos aqui passando conhecimento para vocês que não sirva para o dia a dia, não é conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, neste caso, da prática. E ele fala disso também, porque ele é coautor de um livro que fala a importância da prática. O homem é fera. Meu caro, mais uma vez, boa noite. Obrigado. Diga lá alguma coisa e comece. E aí eu tenho a grata satisfação também de saber que um dos coordenadores do livro Poder Infinito da Prática, das coordenadoras, a Shirley Fleitas, você já fez um trabalho de entrevista com ela. Muito bom. Ah, que maravilha. Que legal. Eu me lembro aqui agora, porque são muitas pessoas que nós temos nesses últimos tempos, já tem cerca de 2 anos, toda quarta-feira fazendo lives, e é natural que eu não lembre de todo mundo, mas quando eu vejo o rosto, eu lembro. Isso é verdade, viu? Tá. Sim, meu caro, então se apresente, diga um pouquinho sobre você e para que nós possamos saber com quem vamos lidar. Quando eu digo nós, é o nosso público que está chegando devagarinho aí e aquele que vai assistir depois. Deixa eu ver. Eu sou profissional de programação neurolinguística, de PNL, com graduação internacional e o objetivo maior é a gente fazer com que os profissionais eles melhorem aquilo que eles já fazem bem e as pessoas elas consigam gerenciar a academia da vida. Então, a PNL ela faz com que a gente atinja a nossa maior eficiência no nosso dia a dia. É simples assim. Que maravilha. Que maravilha. Agora, um detalhe. É necessário de verdade que as pessoas façam cursos e que leiam 200 livros? Ou é algo que, se nós colocarmos aí devagarinho, as pessoas começam a compreender e começam a entender que a programação neurolinguística está em quase tudo que nós sentimos, ouvimos, falamos, enxergamos. É tudo uma coisa só. Agora tem que haver uma direção,
temos que explicar um pouquinho como é que funciona isso, porque a maioria pratica e não sabe que está praticando a PNL. Pois é, nós entramos em contato com a realidade, com aquilo que a gente vive, através dos nossos cinco sentidos. E os nossos cinco sentidos fazem a interpretação da realidade. Então, nós não conversamos, não discutimos, não avaliamos a realidade, mas sim a interpretação da realidade. E como a gente mexe com interpretação da realidade, essa interpretação ela pode ser reorganizada, porque o resultado que a gente está tendo não é exatamente aquele esperado. Por isso que a gente pode modificar algumas coisinhas e ajustar o resultado que a gente deseja. Pronto, então dê um exemplo aí nessa linha que você acabou de falar, e eu vou te botar na parede agora. Um exemplo prático de algo que ocorre no cotidiano. Vamos lá. Aqui um abraço ao nosso irmão Marcel Fonseca, que acabou de entrar. Nós temos um livro muito interessante do um dos coautores da PNL, que chama Joseph O'Connor. E aí ele exemplifica a respeito de PNL. O exemplo que ele dá é o garoto perguntando para a mãe o que é PNL. A mãe fala para ele, eu vou te responder, mas você vai até a varanda onde seu avô está sentado na cadeira de balanço e pergunta para ele como é a artrite dele. E aí o garoto vai até a varanda e pergunta para o avô, vovô, o que é artrite por senhor? E ele responde com um rosto próximo da dor e dizendo assim, é algo que incomoda, que dói, quando chove, quando muda o tempo, quando faz frio, nossa, eu sinto a junta enferrujada. E aí o garoto, depois de receber essa resposta, vai até a mãe e fala, mãe, eu já perguntei, agora o que é PNL? Antes, meu filho, de eu te responder, agora você volta lá para o seu avô, que está lá na cadeira de balanço, e pergunta para o seu avô qual foi a arte que você fez que ele mais se lembra. E aí ele volta e fala, vovô, qual foi a arte que eu fiz que o senhor mais se lembra? Aí o avô contou que foi quando ele estava com um priminho no banheiro e eles jogaram talco e que esparramou parecendo que era nuvem e tal, e ele entrou no banheiro e deu risada, e deu gargalhada, e modificou aquilo ali, e aí o avô só falou assim, puxa vida, vai ser ruim só para quem limpar. E aí o menino voltou para a mãe e falou, o que é PNL? Aí a mãe explicou, você viu o que vovô? A diferença naquilo que o vovô expressou, quando você falou em dor, ele expressou uma angústia, uma cara de dor, definhando. Quando você perguntou sobre a arte, ele mostrou alegria. Então, a PNL é exatamente isso. É a capacidade da gente poder desenvolver um rascunho sobre como as palavras modificam aquilo que a gente tem como sentimento, aquilo que a gente expressa. Isso que é PNL. Que maravilha. Você falou do autor Joseph O'Connor. Isso. É isso? Joseph O'Connor. Ele é inglês. Isso, inglês. Inglês. Ele tem uma série de livros a respeito da programação neurolinguística. Ele tem também parcerias com algumas brasileiras, se eu não me engano, aqui do Rio de Janeiro. Escreveram algumas coisas com eles nos anos... Ele é inglês início do século. Ele mora em São Paulo. Ele casou com uma brasileira. É isso, ele está aí de boa e é um cara muito admirado porque ele realmente traz um grande conhecimento sobre a programação neurolinguística, que na realidade move e mexe-se com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então é como você acabou de explicar, se nós lembrarmos da nossa infância de momentos interessantes, alegres, aqueles momentos que tivemos com os nossos pais, por exemplo, você numa área verde, tinha lá em São Paulo, onde eu nasci, que nós chamávamos de Matão, que hoje é um dos bairros mais digamos assim, mais caros para se morar do estado, lá na cidade de São Paulo.
E é Anália Franco, é o bairro Anália Franco. E o Matão tinha ali umas grandes árvores, nós amarrávamos cordas e fazíamos balanços. Aí os pais ficavam se preocupando ali nos balançar, e eu lembro dessas coisas assim com uma maravilha, porque quanto mais alto a gente ia, mais alto a gente queria ir. Então são alegrias que nos trazem, lembranças, e sabemos também que se passarmos em frente a uma mercearia e tiver ali um cheirinho de café, parecido com o café que nós tomávamos lá em São Paulo, na casa dos pais, que a gente vai lembrar. Se a gente ouvir uma música, a qual tem a ver com alguma passagem da nossa trajetória, nós também vamos lembrar. Enfim, a programação linguística está em todo canto, em todo instante. E nós é que não sabemos disso. E agora, a pergunta que também vou lhe fazer para você decorrer aí. Como é que alguém, que agora que sabe o que é a PNL, pode usá-la no seu cotidiano para ter, claro, um dia melhor, para ter mais bom humor, para estar mais tranquilo consigo mesmo? Como é que ele utiliza isso? Dá lá nessa orientação. Por exemplo, algo muito simples, Vamos. aquilo que a gente chama de procrastinar. Procrastinar, quando você levanta... Todos nós fazemos. Procrastinar, se a gente puder definir essa palavra meio complicada e não muito usual, que os eruditos colocam em livros, em literatura, procrastinar significa você pegar o despertador a hora que toca de manhã e você botar no preguicinha para ganhar mais 5 minutos dormindo. Você está procrastinando. Terrível. Você está procrastinando quando você deixa seu celular ao lado e você muda o foco de atenção e você não não elege as prioridades e não coloca isso como uma tarefa a ser realizada. Você não resolve organizar a sua agenda em termos de prioridades. Muito bem. Como é que a PNL pode te ajudar? A PNL te oferece um recurso para você, então, colocar-se na maneira de organizar aquilo que é urgente para você. Porque você sabe que uma das maneiras de nós organizarmos a nossa vida, ou nós, sobre um determinado estímulo de perigo, ou nós temos duas posições, ou nós enfrentamos o perigo, ou nós fugimos do perigo. Então, quando isso acontece, se você transfere isso para o contexto de deixar de adiar as coisas, você pode, então, questionar, espera aí, se o dia tem 24 horas e eu preciso deixar a minha mesa vazia de prioridades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer colocar o foco nas prioridades daquilo que eu tenho que desenvolver como algo primordial. Opa, o que eu estou fazendo? Eu estou dirigindo o meu foco e estou, então, organizando a minha cabeça. Posso ter duas justificativas. Ou eu estou fugindo de ter uma cobrança minha mesmo de eu não ter realizado as minhas tarefas, ou eu estou indo à frente, desfrutando de um maior tempo que eu vou ter para curtir a realização do progresso de eu ter realizado as minhas tarefas. Então, o meu dia, ao invés de ter as 8 horas de produção, eu vou ter 7 horas e meia, eu vou ter 30 minutos ou 1 hora para curtir, porque aquilo que eu tinha para realizar foi feito. Então, na procrastinação, eu consigo utilizar a programação neurolinguística. Eu consigo utilizar a programação neurolinguística também para eu vencer a timidez. Como é que eu faço para eu vencer a timidez? Eu sou tímido em quais contextos? Eu sou tímido em falar em público. Eu sou tímido em conversar com pessoas que eu não conheço. E isso tudo a PNL pode oferecer recursos. Mas não posso me estender tanto na conversa, não. Não, você começou a falar e eu fiquei caladinho aqui, só imaginando que procrastinar é algo que faz parte de todos nós seres humanos.
são pouquíssimos aqueles que conseguem dominar-se ao ponto de não procrastinar. Por exemplo, algo que eu não suporto fazer, que é limpeza de casa. Mas eu tenho que fazer. Então, eu me preparo psicologicamente para dizer assim, não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. E no amanhã, continua amanhã, e eu acabo fazendo sempre quando já não tem mais jeito, né? Quando já está um caminhão de lixo em casa. Mas não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Estou dizendo que nós podemos trabalhar de forma adequada a nossa mente, o nosso cérebro, porque, na verdade, podemos mandar no cérebro e não o contrário. Podemos evitar determinados pensamentos e transformar esse desprazer de fazer a limpeza, quiçá, em um prazer. O prazer, por exemplo, de eu sentir um cheiro agradável em casa de limpeza, de estar confortável porque está limpo, de poder andar descalço na minha sala, no quarto, porque está limpo. Enfim, eu posso tentar trabalhar a minha mente de ter essa satisfação, esse prazer, essa alegria, que é outro detalhezinho que as pessoas precisam praticar, precisam treinar. Se você não estiver de acordo, me diga, mas é mais ou menos o que eu estava lendo nos últimos 25 anos, para entender um pouquinho da programação neurolinguística, que é uma coisa fantástica, é algo assim muito legal. Então vamos lá. Meu caro, fala um pouquinho desse livro, o que significa a questão da prática, que tem muita gente que senta aqui, cruza assim os bracinhos, como numa sala de aula, e fica ouvindo. Aí sai da sala de aula, sai do curso, sai enfim, daquilo que percebeu e não pratica nada. Será que adianta alguma coisa você ter o conhecimento e não praticá-lo? Pois é. Isso é insalubre, isso é estéril. Porque você tem que ir além da lógica. O que é além da lógica? É você desenvolver resultados diferentes daquele que você está tendo agora. Então, quais são os resultados que te incomodam? Os resultados que te incomodam são aqueles que você está tendo hoje. E se você fizer as mesmas coisas que você fez ontem, os resultados serão os mesmos que você obteve ontem. Então, aí vamos lembrar de Albert Einstein. Isso. Você já sabe a famosa frase de Einstein. E aí, o que a PNL ela organiza, Sim. A programação neurolinguística, ela vem buscar preencher o rascunho daquele material que a gente vem ao mundo e não sabe mexer direito com ele. Nós viemos ao mundo sem material, sem um manual de instruções. Então, procura organizar aquilo com o qual nós tomamos como verdades as nossas programações que a gente recebe, que em PNL a gente dá um nome de crenças. Então, o ciclo da vida, de uma maneira bastante simples, ele está ligado o que você faz, o que você pensa e o estado que isso proporciona. Então, muito bem. Quando você está triste, imagine, então, você está num elevador, vamos acabar com essa história de quarentena. Você está num elevador e você vê uma mãe com uma criança e essa criança ela está choramingando. E a mãe pede, fica quieto, tal. Se você utilizar o processo, alguma coisa de programação neurolinguística, você pede para ela, escuta, aqui em cima do teto, o que tem lá? Será que tem um gatinho ou tem um passarinho lá no teto? Se a criança olhar para cima, ela vai deixar de ter contato com aquela sensação que está provocando o choro. E aí, ela vai parar de chorar. Então, isso é mágica? Não, as nossas avós já faziam isso com a gente, de uma forma bastante sábia, sem ter noção daquilo que está sendo feito. Então, a PNL, ela vai aprender, vai ensinar o aprendizado de como é que nós podemos melhorar a comunicação intrapessoal e a comunicação com as outras pessoas, a fim da gente ter consciência do resultado que a gente está provocando. Numa forma bem acadêmica,
Qual a definição de comunicação? Comunicação não é aquilo que eu falo. Comunicação é aquilo que você entende daquilo que o eu outro falo. entende. Então, Exatamente. é essa que é a definição. Então, de uma maneira assim, bastante reta e direta, como a gente colocou no livro, o poder infinito da prática é a gente poder atualizar os resultados que a gente está obtendo, seja em qualquer área. Muito bem. O Enio, você me fez lembrar aqui quando você fala que nós não nascemos com um manual. Há um livro de Mário Sérgio Cortella em que ele diz: não nascemos prontos. E quem lê aquele livro vai entender que nós podemos aprender, mas é um aprender gradativo. Nós não podemos aprender em solavancos. Tipo, eu pegar um livro agora de 200 páginas e amanhã cedo eu já querer ter lido e ter entendido esse livro, que isso não é possível. Pelo menos humanamente ainda não se conhece. Quiçá existe algum louco aí que começa a ler às 10 da noite, às 22 horas, e às 6 da manhã ele leu 200 páginas de um livro, que eu acho difícil. Então nós temos que compreender que nós podemos evoluir e evoluir gradativamente todos os dias, ou seja, não ficar estagnado. Aí você fala da verdade de cada um, e hoje nós estamos enfrentando isso de uma forma louquíssima, porque há convicções, o meu ladrão é melhor que o teu ladrão na política brasileira, e acabou a conversa. Não tenho o que argumentar, que é uma loucura, eu estou fora disso, inclusive, diga-se de passagem. Aí nós lembramos de Nietzsche, que há 120, 130 anos atrás, ou há 150 aproximadamente, escreveu que não existe verdade absoluta. E é muito importante. E aí você também, já no final da tua palavra, me fez lembrar o padre Antônio Vieira, que foi, sem dúvida nenhuma, na história da língua portuguesa, em especial aqui do Brasil, porque ele foi criado aqui na Bahia, apesar de ter nascido em Portugal, foi o maior palestrante do planeta, não há dúvida disso. E padre Antônio Vieira já utilizava daquilo que hoje nós chamamos de programação neurolinguística. Ele fazia com que as pessoas interpretassem aquilo que ele queria realmente transmitir. E naquela época não se falava de 8 ou 9 inteligências, não se falava de sensibilidades, não se falava de questões visuais, enfim. E ele já trazia, se a gente lê, por exemplo, o comício feito em São Luís do Maranhão, o comício aos peixes, que a população não apareceu para ouvi-lo, e ele foi à beira do mar e fez um comício aos peixes. É algo assim fabuloso que ainda é super atual, se nós formos pensar em toda essa prática. E o detalhe, quando você também já mencionou aí a frase de Einstein, né? Como é que eu quero um resultado diferente se eu faço todos os dias a mesma coisa? E aí eu quero acrescentar o seguinte para quem está aqui nos vendo e para quem vai nos assistir depois aqui no Instagram ou no canal do YouTube. Me diga uma coisa, meu velho, como é que nós podemos... Não, na verdade é assim, os nossos hábitos, daqui a pouco você vai falar um pouquinho também sobre isso, os nossos hábitos, eu quero que quem esteja aqui agora reflita o seguinte: como foi que você se comportou nos últimos dias? A que horas você acorda? Como é que você sai da tua cama? O que é que você faz imediatamente após isso? Quais são as primeiras palavras que você costuma lembrar, dizer, falar? Que o grande problema do hábito não está só naquilo que nós estamos realizando com o nosso corpo, mas em especial com aquilo que nós estamos pensando. Nós não melhoramos a nossa forma de pensar, nós não crescemos nisso. Estamos lendo pouco, estamos envolvidos demais na internet, onde quase nada hoje é bom, a não ser pesquisas que nós podemos fazer. E eu, quando digo internet, estou me referindo especificamente às redes sociais, que está cheio de asneira aí, que é uma coisa louca, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, enfim, reflita nesse detalhe. E antes de você voltar, eu quero chamar a atenção para quem está aqui nos assistindo. Quando eu olho aqui para a direita, que eu estou vendo no computador, e aqui, Enio, você fica mais simpático, você fica mais bonito, porque a tela é maior, eu consigo lhe enxergar bem melhor do que eu estou enxergando agora. Bonito, eu quero chamar a atenção hein? Ô, velho, mas eu enxergo além daquilo que eu vejo na minha frente. Então, veja, eu quero que esse pessoal que está aqui na sala agora, Marcel, Aruzi, Pirria, todos vocês que estão aqui, doutora Graça Ramos, clica aí no balãozinho, no coraçãozinho, gente. Bota esse coração para cima para que mais pessoas saibam que nós estamos aqui agora. E se você que está aqui tiver um troquinho no bolso, através de um cartão de crédito, compre os selos que o Instagram coloca aqui. Olha, não sou eu, é o Instagram, colocou aí selos
para serem vendidos. E se você comprar, ajuda o Instagram e quem está trabalhando com o Instagram. Pois bem, meu caro, depois dessa pequena explanação, estamos falando da prática, estamos falando que, por vezes, o cidadão, a cidadã, não se atreve a fazer alguma coisa, não por timidez, que a gente alega timidez, mas é um medo de ser visto como, como é que eu vou lhe dizer? As pessoas vão ser, eu vou pagar mico. Será que se eu fizer isso, eu vou agradar, vou desagradar? Então, nós temos que começar a pensar que há necessidade de se superar essa grenza, essa fronteira, melhor dizendo. Grenza é uma palavra em alemão, me perdoe. É a fronteira do vou até aqui e pare. Eu tenho que passar isso e começar a fazer aquilo que, por exemplo, eu não gosto. A limpeza da casa. Ler um livro que eu não me atrai muito, mas eu devo tentar ler para ver se eu consigo compreender um novo autor. Notícias às quais eu não gosto muito, eu devo me aprimorar. Enfim, eu estou lhe jogando aí algumas situações para que você possa completar com o teu conhecimento mais profissional, mais técnico. Quando você começou a sua fala, você fez uma referência Pois não. ao Mário Sérgio Cortella, que ele também faz uma referência maravilhosa quando ele conta a história para os filhos dele, que ele vai contar para os filhos o segredo da vida, depois que eles conseguissem chegar aos 12 anos. E aí, quando o primeiro filho chega aos 12 anos, ele fica com aquela vontade, aí ele leva o filho numa sala e fala: meu filho, o segredo da vida, vaca não dá leite. E aí a gente fala: mas como assim? Vaca não dá leite? Não, você tem que tirar. Então, todos os nossos problemas, eles vêm intrínsecos com as soluções. Então, basicamente a PNL nos oferece de bandeja a possibilidade de você ficar consciente das suas emoções e como é que você pode reorganizá-las. Como é que você pode mudar as emoções que você tem num determinado contexto. Então, quando a gente consegue direcionar os nossos humores, a gente consegue descobrir que nós não somos refém dos contextos. Nós somos coautores. Nós somos, então, profetas, autorrealizadores daquilo que a gente faz. Então, como tem na internet várias frases, e uma delas diz assim: o plantio ele é livre, a colheita você é refém. É obrigatória. É obrigatória. Então, essa inteligência emocional é que faz com que a gente abra a nossa consciência e descubra que nós podemos, de uma forma hábil, desenvolver, então, não tudo aquilo que é além da lógica. Além da lógica, quando você fez um parecer aí, você deu uma pintadinha na política, a política é a capacidade de você modificar a lógica do pensamento das multidões, das pessoas. É a capacidade de você vender ilusão. E isso faz com que você manipule as pessoas. Então, isso ele pode ser combatido. Que jeito? Com a sua expansão de consciência. Com você poder adquirir a proficiência de discutir os argumentos que até então podem ser falácias. Falácias são aquelas histórias que são baseadas em pressupostos que não fazem parte da pertinência da lógica que nós seguimos. Então, o que a gente pode fazer? Então, essa inteligência emocional que nós podemos abrir utilizando os recursos que a PNL nos oferece, nós podemos, então, fazer com que a gente comande os nossos próprios sentimentos, baseados
nos resultados que a gente consegue até então. Bom, então vou ver se eu entendi. Você, com tudo isso, está dizendo assim, eu posso controlar o meu próprio cérebro. E há quem diga, eu não sei, não consigo, eu não quero pensar nisso, eu não quero ter esse sentimento, mas eu acabo tendo. Então eu posso controlar o cérebro. Pois é, quando você diz isso, você diz assim, olha só, eu não consigo falar em público. Quando você coloca essa frase é utilizada como uma incapacidade. A gente, em programação neurolinguística, a gente não coloca fracasso ou incapacidade. A gente coloca isso como resultado não desejado. E aí, verbalmente, linguisticamente, eu vou trocar o não de lugar. Então, olha só, eu não consigo falar em público, eu vou trocar isso para eu consigo não falar em público. Então, quando eu troco linguisticamente uma palavra de lugar, eu saio de refém da situação para uma escolha. E aí, eu, para conseguir não falar em público, eu preciso ter as mãos molhadas, precisa secar a minha boca, eu preciso olhar para o chão, eu preciso cortar a minha forma de falar, seccionar as palavras. Por quê? Porque se eu deixar de fazer isso, eu corro o risco de falar em público. Eu corro o risco de sair de uma situação de incapacidade para uma situação de excelência. Se eu copiar o funcionamento mental que me leva a essa pseudo-incapacidade de falar em público e trocar para um outro contexto, você veja só que isso se torna uma excelência. Olha só, você sai de um lugar onde, como é que eu faço para não falar em público? Eu tenho certos comportamentos, tá? Então, se eu tenho uma deficiência, eu sou diabético, eu não posso utilizar massas e doces. Se eu utilizar essa programação dentro do contexto da reorganização da dieta alimentar para um problema diabético, pronto. Olha eu fazendo as coisas. Então, eu expandindo e descobrindo como é que funciona a minha programação. O que é programação? São pequenas decisões que, dentro do pacote, levam a um resultado. É isso. Que maravilha! Agora, quebrando aqui um pouquinho o nosso trabalho, esse ritmo de trabalho, eu quero lhe explicar algo. Você está vendo essa xícara aí? Caneca? Essa xícara eu comprei na Áustria e ela é feita para destro. Como eu sou canhoto, eu tenho que pegar assim, porque ela é para destro. E eu não entendo isso aqui, entendeu? Uhum. Inverte. Você tá... Não, pô, isso aqui é para destro. Se ela tá me vendendo para destro, como é que eu vou usar para o lado esquerdo? Se não dá. Entendeu? Então, eu, se quiser segurar, tenho que segurar com a mão direita. Olha. Aí sim, aí a xícara está de boa, porque ela é para destro. Se é nisso que eu acredito, vai continuar assim. Lá em Portugal iriam me dizer assim, tu és burro, pá, pega com a mão esquerda. Pronto, estava resolvido. Mas, enfim, só para chatear um pouquinho, para nós não ficarmos aqui nessa seriedade toda. Mas, enfim, vamos lá. Você, com certeza, aqui não tem quem não tenha falado, ouvido, trocado, informado sobre a programação neurolinguística, que não tenha lido o Anthony Robbins, que o primeiro nome dele é igual ao meu, Anthony Robbins, que tem alguns livros lançados, e ele tem um que é um dos livros mais famosos dele, quiçá o mais famoso, que você conhece, que é O Poder Sem Limites, que eu li há muito tempo e que recomendo para quem quiser entender um pouco de programação neurolinguística que leia também esse livro, que é muito legal. Ele tem episódios, que é o que mais eu gosto. Episódios, passagens, situações que ele mostra. E há uma dele, uma orientação dele, se eu não me engano, eu não lembro mais, capítulo 6, o episódio 6, o capítulo 6 ou 7, eu não lembro, em que ele orienta como é que nós podemos nos preparar de forma a mudar o nosso sentimento, o nosso estado emocional, em fração de segundos, de um jeito para outro.
Aí você contou aquela historinha que a criança vai lá e, vovô, como é que tá aí o teu reumatismo? E ele faz aquela expressão doido. Ô, meu velho, isso aqui dói tudo, dói aqui, dói ali, eu não consigo dormir, é uma chatice. Aí a criança volta, papai, ô, vovô, então me diga aí, o que você lembra das minhas artices, das minhas loucuras de criança? E aí o avô fica todo alegre, todo maravilhoso. Então, é para a gente poder entender o que o Robbins, eu não vou ler o livro dele todo agora, que ele escreve explicando isso, e eu quero até que você adentre nesse aspecto. Por exemplo, se uma pessoa desperta com humor ruim, ela desperta com humor ruim porque escolheu, na verdade, eu entendo assim, escolheu ficar com humor ruim. Ela podia ter escolhido ficar alegre, mas ela resolveu ficar chateada. O que a levou a ficar chateada? A pessoa, eu não estou falando do gênero, nem homem nem mulher. A pessoa, pode ser homem, pode ser mulher. Acordou, e eu não sei se você já viveu com isso, eu que já fui casado 5 vezes, já tive situações de você estar bebendo um vinho maravilhoso às 22 horas e estar ali trocando ideias e está tudo cheio de legal e beijos e abraços e sorrisos e tudo cheio de legal e termina ali os dois cansados na cama e no outro dia de manhã você desperta alegre e feliz e leva uma cacetada dizendo, ouvindo um monte de asneiras, impropérios, que está tudo errado e não sei o quê. A pessoa escolhe isso. A pessoa ela não recebe algo que vem do céu e diga, agora você vai estar assim. Não. Ela escolhe o humor. E o Anthony Robbins diz que nós podemos mudar um humor em fração de segundos para um outro humor. Ele, por exemplo, você deve lembrar disso, ele orienta que a gente faça aqui na ponta da língua, dê assim uma puxadinha e associe, enquanto estamos puxando a pontinha da orelha, associe com um momento excelente da nossa trajetória, da nossa vida. Por exemplo, eu falei lá de quando era criança, está balançando junto com meu pai, disse, me mandando lá no balanço. Então eu poderia associar isso e talvez mudar. Eu quero que vocês no Oriente aí, nos oriente um pouquinho sobre isso. Se a pessoa está mal-humorada e de repente ela própria, eu não estou dizendo que eu é que faço isso, ela própria tem que raciocinar, tem que entender que é possível e ela mudar em fração de segundos do mau humor para o bem humor, ou para o bom humor. Explica para a gente aí como é que nós podemos fazer isso, meu caro Enio Carvalho, que é um especialista em programação neurolinguística. Essa explicação técnica tem um nome, isso aí chama âncora. Sim. Pronto. Se é que você fala em âncora, deixa eu esclarecer aqui. Nós estamos tendo aqui, Marcel sabe muito bem o que nós estamos falando de âncora, mas Marcel também foi pescador. Ele foi um pescador, ele teve uma frota de barcos. E quando você fala em âncora, ele vai lembrar da época que ele estava pescando, que hoje ele vive de boa, ele vive de rendas, ele vive de tanques de camarões que ele produz, camarões cerca de 10 toneladas por semana, e de boa ele está só ali observando os camarõezinhos, que é um risco muito grande se você não tiver os cuidados adequados. Mas enfim, então vamos lá. O que é, no caso da programação neurolinguística, o que significa essa âncora? Porque eu posso falar como jornalista que o âncora do programa da televisão X é fulano, mas nós queremos utilizar a palavra âncora na programação neurolinguística. As pessoas precisam entender o que nós estamos falando. Explica para a gente aí. Muito bem. Existe uma relação entre um estado interno que você sente com um estímulo externo. Muito bem. Sim. Está caminhando, você como jornalista vai fazer uma reportagem e você caminha por um shopping e você passa por um lugar onde está tocando uma música e daqui a pouco você começa, não sabe por quê, daqui a pouco você começa a relembrar de um relacionamento, você começa a relembrar de algo bonito. E aí você começa a flutuar. E aquela sensação... Viajar na maionese. O que é isso? Aconteceu Diga. um estímulo auditivo que despertou em você um estado interno que te levou à lembrança. E isso, esta ligação é uma ligação maravilhosa, só que ela é uma ligação frouxa. Por ela ser uma ligação frouxa, ela pode ser desarrumada. E olha só, desarrumada, como assim, Enio?
Como existe também este caminho, existe Sim. também o caminho inverso daquele que você parou de fumar. E aí você vê alguém num cinzeiro, num lugar onde você está, que ele pega o cigarro e coloca no cinzeiro como você fazia. E aquilo te dá aquela vontade, desperta aquela vontade de voltar a fumar novamente. Então, esta âncora, ela pode trazer para você um estado que a gente dá o nome de limitante, aquilo que não lhe traz um conforto desejado. E isso pode ser mudado. Então, você pode fazer uma experiência agora. Você pode pensar em alguma coisa que te aconteceu agora, no dia de hoje, algo desagradável. Você tomou uma fechada, você acordou, você levantou de noite, o banquinho estava fora de lugar, você deu um tropicão no... Clonaram o meu cartão de crédito e sacaram a grana toda. Você, então, você tem uma Já viu que desgraça? desagradável, ótimo. Aí você, nessa sensação desagradável, você aperta a tua mão esquerda e você pensa nessa sensação desagradável. Está ali. Aí você solta e pensa de novo nessa sensação desagradável. Está ali. Muito bem. Agora você, então, imagine a alegria que você teve quando você ganhou um presente inesperado, quando você ganhou a atenção e um sorriso de uma criança, e aquilo despertou em você uma sensação maravilhosa, plena de alegria. E aí você toca com a outra mão e, puxa vida, que legal, eu sou, yes, é comigo mesmo. Muito bem. Aí você fecha de novo a mão e fala, puxa, que coisa gostosa. Muito bem. Aí você solta as duas mãos e aperta. Aperta as duas mãos. Muito bem. Olha o que aconteceu. Agora, se você for buscar a lembrança do clone do teu cartão que pegaram o teu dinheiro, aquela sensação ela não vai ser tão desagradável como era. Por quê? Porque teve um colapso de âncora. Aquela sensação agradável encapsulou a sensação desagradável. A gente dá É isso que está descrito no livro Gostei demais. O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Muito bom. Você deu um show agora aí, velho. Eu gostei demais. Isso é importante que as pessoas compreendam. Porque muita gente passa o dia, e às vezes dias, e quiçá semanas, lamentando um episódio como esse. E não é necessário que você faça, porque você não vai resolver esse problema lamentando todos os dias, e ficando triste, chorando, enfim. O leite derramado já era. Então vamos pensar no que é positivo, para que possamos, aí já entra um pouquinho também da física quântica, atrair o que é bom. Você sabe muito bem disso. Se eu tiver a minha mente o tempo inteiro só asneiras, eu acabo atraindo asneiras. Quando nós falamos em egrégoras, em queremos estar conosco, queremos ter conosco o grande arquiteto do universo, a gente deve pensar em coisas positivas, em coisas boas. Não vamos entrar, por exemplo, numa reunião e estar ali dentro pensando em asneiras. Não funciona. Então, é importante que a gente aprenda, você que está aqui nos assistindo agora, que está clicando aí nesse coraçãozinho que ele está subindo, que saiba que nós podemos superar o mau humor ou aquela lembrança fatídica, aquela lembrança chata, para uma boa lembrança. E aí vamos quebrar. Como é que é o nome que você deu aí das âncoras? O rompimento? A ligação frouxa. Ligação frouxa, mas você usou outra palavra agora no final, que foi você rompeu. Encapsulou. Encapsulou, mas você usou uma outra palavra. Você disse que isso aí houve um rompimento que não chegou a satisfazer como deveria a pessoa que pensou legal, lá na música que ela estava dançando, e agora também houve aí um colapso. Você chegou e rompeu aquele pensamento, aquela, digamos... E olha que legal. Vai. E, Anthony, tudo aquilo que acontecer de legal para você durante o dia, você pegar um gesto que você não está acostumado, pegar no lóbulo da orelha direita. Você, então, ficou alegre porque você ganhou uma ligação boa no comércio. Você toca na orelha direita
um lóbulo. Daqui a pouco, uma pessoa ligou para você e te elogiou. Aquela sensação você coloca aqui. Aí então, você sai no carro e você consegue passar por um lugar aonde você conseguiu gastar menos tempo porque os sinais estavam abertos e te deu aquela sensação gostosa. Você toca. O que você está fazendo? Todas as vezes que você se achar meio triste, meio para baixo, meio devagar, toca naquela sensação. Por quê? Porque vai te revigorar, vai fazer com que esse estímulo que você está fazendo, você ancorou essas sensações agradáveis e elas estarão à sua disposição. E isso não é mágica, isso é algo que está acontecendo com você. Isso é ciência, isso rola de verdade. Você está pegando das suas memórias a interpretação agradável que te trouxe de... Exatamente. E está colocando isso à sua disposição. Não significa que maravilha. Que você não vai viver tristeza. Significa que você vai diminuir a intensidade da tristeza e vai fazer com que você tenha maior clareza para tomar as decisões que são cabíveis naquele contexto. Muito legal. Olha, essa explicação foi a que eu estava tentando que você fizesse, quer dizer, ficou muito bom por isso, que é esse detalhezinho que o Robbins acrescenta lá, vai puxando aqui a orelhinha e toda vez, falta acrescentar isso para quem está aqui nos assistindo, toda vez que você que está nos vendo aí sentir algo, e o detalhe, todos nós sabemos que determinados pensamentos irá nos levar para uma situação, para um estado emocional. Eu sei que pensamento me leva para a tristeza. Eu sei qual é o pensamento que me leva para a alegria. Eu posso escolher antes de entrar no estado emocional. Então, em vez de eu permitir continuar pensando, por exemplo, na perda da grana do cartão de crédito, eu posso pensar, por exemplo, que eu fui adentrar no PayPal e estava lá um pagamento de 400 mil reais que eu não quis acreditar. Os caras pagaram, o dinheiro está lá. E aí você começa a puxar as duas orelhas logo, que é para ficar de boa de verdade, não é, meu? Porque uma notícia dessa é para o cara ficar alegre a vida toda. A vida toda não, mas ficar muito alegre, porque vem resolver um monte de coisa. Então, é importante que a gente oriente. Olha, nós temos a opção antes da emoção. Todos nós, de alguma forma, nos conhecemos um pouco e sabemos que determinada linha de pensamento nos levará para determinada emoção. Aí depende de mim. É de tal maneira, meu caro Enio, que nós sabemos que quando nós não queremos fazer alguma coisa, nós conseguimos, inclusive, transmitir uma expressão facial, a postura do corpo e tudo, como se estivéssemos doentes com febre. Você sabe que é verdade, a pessoa não quer fazer algo, ele fala, estou doente e tal. E ao contrário também é verídico. Quando você sabe que é importante a tua presença em algum lugar, que você não pode faltar, você tem que estar lá. Você pode ter febre, mas você supera isso e vai. Claro, eu estou falando de uma febre normal, não estou falando de uma febre de 40 graus, 41, que ninguém sai de casa com isso, né? Eu não sei para o hospital. Mas, enfim, são situações daquilo que nós falamos. Nós podemos controlar, sim, desde que saibamos que isso é possível, que o problema está aí. Quando você diz a alguém assim, cara, para de deixar o cérebro mandar em você. A pessoa não sabe o que falar, se ela não tem esse conhecimento. Agora estão tendo, os nossos ouvintes aqui, os seguidores, nossos amigos que estão aqui, estão tendo. E quem assistir isso também vai saber. Pois é isso, meu caro. Nós estamos aqui ainda com cerca de 5 minutinhos. Aliás, mentira, nós temos 1 minuto, porque eu costumo terminar com cerca de 50, 52. Você sabe que o Instagram nos deixa estar aqui mais tempo, mas eu acho legal esse tempo. Eu não acho assim muito legal você ficar aqui 2 horas falando. Então, daqui a pouquinho nós vamos encerrar. E antes de encerrar, eu quero que você lembre aí de situações bem legais para você jogar para a gente, quiçá exemplos de pessoas que você orientou, que você ajudou na mudança, que você ajudou no fortalecimento da mudança e que houve aí uma transformação. Você com certeza tem gente na tua trajetória que se auxiliou. Conta para a gente uma historinha sobre isso, que é relacionado à programação neurolinguística. Tem várias. Escolha uma.
Escolha uma, se você lembrar. Eu sei que é difícil, que a gente joga cada bola aqui, viu, velho? Dias aí para trás, o rapaz não conseguia falar em público. E ele falou para mim: ô Enio, eu não consigo, eu estou conhecendo você através de um amigo nosso, tal. O que eu faço? Aí eu fui conversar com ele e eu arrumei essa história da âncora. Eu falei: olha, então você vai arrumar um lugar aonde você já conversou com alguém que você se sentiu todo-poderoso. Já aconteceu isso com você? Ah, já. E você consegue relembrar, colocar detalhes disso que aconteceu? Eu não preciso saber o que aconteceu, eu só quero saber o processo para você reviver. Como alguém colocou aqui, eu quero que você relembre, vá lá na memória. Você sabe por quê? Porque os fatos eu não posso trocar, mas a interpretação do fato, que isso para mim é importante. Então eu vou lá Claro. na memória e relembro o que aquele fato me proporcionou. E aí, se foi um estado de excelência, eu ancoro esse estado de excelência como ele fez. Então, ele conversou com alguém, fez tal. E aí, ótimo, ótimo, muito bem. Agora eu quero que você, então, se imagine chegando para você entrar num palco. Ah, não. Eu não posso entrar no palco se eu conversar. Se eu estiver falando com uma pessoa, eu converso com duas pessoas, para mim já é público. Eu falei: então, vamos imaginar que você está entrando num palco. Mas antes de você entrar no palco, você fica na plateia e se vê entrando no palco. Ah, tá. E você, ao se ver entrando no palco, como é que você acha que você precisaria estar para se sentir aplaudido por aquilo que você vai fazer? Ah, eu precisaria estar em pé, eu precisaria estar de peito cheio, eu precisaria estar olhando para a plateia. Puxa vida, que bom! Então, e você, com isso tudo, como a gente não trabalha com um fato, quando nós começamos a conversar aqui, eu falei para você que a gente trabalha com a representação do fato. Então, se a gente trabalha com a representação do fato, tem jeito de você se imaginar fazendo isso? Ah, tem. Olha, mas é mentira. Eu falei: é verdade, é mentira. Olha que legal, é verdade, é mentira. Então, é uma incongruência danada. Muito bem. Total. E aí você consegue fazer? Consigo. Muito bom. Agora eu quero que você, ao fazer isso, você dispare essa âncora a respeito desse sentimento. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele fez, tal. Eu falei: nossa, mudou até meu jeito de respirar. Eu falei: olha, e como vai ser a próxima vez que você falar em público? Ah, tá. Fecha os olhos, imagina. Ah, não, vai ser muito bom. Tá bom. Aí ele falou: mas é só isso? Eu falei: é só isso. Ó. E se você precisar de mim da próxima vez, eu vou fazer uma cobrança de um valor bastante alto, que é um valor que se cobra aqui de atendimento, de mentoria. Passaram-se 3 dias, ele enviou para mim pelo WhatsApp uma apresentação que ele fez. Então, como a gente tem o prazer de poder mostrar que medo, incapacidade, frustração, tudo isso é aprendido. Já que você aprendeu, você pode aprender o reverso da moeda. E tudo pode ser aprendido através de proporcionar um resultado diferente daquele que você teve até agora. Que maravilha, meu velho. É isso aí. Você fala um pouquinho agora aí, que nós vamos encerrar em alguns minutos, acho que 2 ou 3, do teu livro, onde é que se encontra esse livro que você é coautor, se está à disposição, se é um e-book, se é um livro físico, se é um livro que está na internet, faça a tua propaganda, onde é que o pessoal te encontra, porque nós vamos encerrar daqui a pouquinho, muito pouco tempo. Vamos lá. As minhas redes sociais, meu nome, Sim. @Enio Carvalho Instrutor. E aí você pode Muito bem. o livro físico,
tem inclusive na Amazon, Sim. mas você pode Legal. comprar pelo Hotmart, adquirir pelo Hotmart, inclusive tem e-book também. Então, são Ótimo. 12 coautores do livro. É um livro muito interessante, porque, inclusive, tem uma frase muito interessante, ou você, está aqui, ou você evolui ou você está fora do jogo. Então, é algo bastante interessante. Tem uma pequena pincelada de PNL. Se você quiser, você pode me encontrar nas redes sociais, Enio Carvalho Instrutor, lá, ou tem meu site. É facinho de encontrar, se você quiser saber mais informações, inclusive a respeito de livros, de indicações, que a gente tem bastante sugestões. E eu Meu caro, agradeço muito a entrevista, o seu convite de participar. E eu costumo fechar a minha conversa com uma frase pois não? da Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está... Você tem razão. Meu caro, muitíssimo obrigado. Até a próxima vez. Continuaremos com o nosso contato via Zap, sem dúvida nenhuma. O pessoal já sabe onde me encontrar, onde pegar esse livro. Eu fiquei muito feliz e, quiçá, possamos, no futuro próximo, estarmos aqui novamente e fazermos novamente aqui uma live. E, para encerrar, nós vamos botar aqui a Maria Bethânia cantando mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou dizendo que eu consigo aqui, porque tem dificuldades. A Maria Bethânia cantando... Olha, agora quem está falando sou eu aqui no meu... Peraí. Aqui, fechou. E Maria Bethânia... Oh, meu Deus, aqui agora essa menina cantando para encerrar o nosso trabalho. É que eu gosto muito desse autor, que é um português, Adelino Moreira, e muita gente não sabe dessa música. Olha, o computador resolveu travar agora, então vamos fazer o seguinte, meu caro. Um beijão para você, boa noite e a gente se vê na próxima. Um abraço, gente. Vamos fazer uma foto aí. Quem tiver com a fotografia, faz a foto pra gente aí. Olha a nossa foto aí. Olha a música. Já não me quer. Valeu, velho, um abraço. Valeu!